Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite do nosso canal, do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Estamos aqui para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de enriquecimento, de conhecimento, para ajudarmos, nessa vida, para ajudarmos no nosso dia a dia, para ajudar no nosso caminhar. Então, esse conteúdo que a gente vem trazendo toda quarta, todo sábado, é exatamente para fortalecer a nossa caminhada, no sentido de aumentar o nosso conhecimento de como enfrentar a nossa vida, entender os nossos processos e seguir sempre avante, confiando sempre em Deus. Então, como todo trabalho inicia com a prece e se encerra com a prece, eu convido a todos, neste momento, para fazermos uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor Deus, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males. Tenhamos uma noite de paz, de bênçãos, desejando a todos muita paz, muita saúde e muita tranquilidade. E com o tema Não resistais ao mal, convidamos nosso querido palestrante, amigo e fiel aqui sempre conosco na nossa página, Flávio Nery de Azevedo. Oi, Flávio. Boa noite. Obrigada por estar conosco mais uma noite, pelo seu tempo conosco. Somos muito gratos, de coração. Desejo que tenha uma ótima palestra, um ótimo bate-papo aí com nossos queridos amigos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Um abraço. Obrigado, Gabriela. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Muito bem. Tá ótimo. Então, vamos separar o áudio, deixa eu me ajeitar aqui para ficar na divisão da tela. Não sei se eu estou... Sinta-se em casa. Você está literalmente em casa. Boa noite. Estou literalmente em casa, né? Pois é. Então, como vocês me pediram, o tema de hoje, não resistais ao mal. Onde é que esse tema se encontra? Deixa eu ver aqui, eu tenho que ficar mais para cá. Aqui eu estou mais na direção da câmera. Onde é que esse tema se encontra no Evangelho, né? Ele vai se encontrar lá no capítulo 12. No capítulo 12, que é titulado Amai os vossos inimigos. E lá se divide em retribuir o mal com o bem. Vocês têm a passagem que é os inimigos desencarnados. E vai vir a passagem, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. É aí que Kardec vai colocar a passagem de Mateus 5, no capítulo 5, versículos 38 a 42, onde vai ter o termo não resistais ao mal. Vamos ouvir? Diz assim o Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Para aí, Mateus 5, 38 a 42. Aí vem todas as ilações, interpretações das variadas linhas que vão interpretar as escrituras, na visão protestante, na visão católica, os espíritas, e aqui nós temos o privilégio de ter os espíritos amigos que intuíram Kardec, que inspiraram Kardec a fazer as interpretações dessas passagens que verdadeiramente
elas surgem no Evangelho, e se resumir só aquele momento onde foi dito pelo Cristo, interpretado, escrito melhor, pelos evangelistas, a gente tem várias vertentes de análise. E aí poderia incorrer de que a gente realmente tem que dar a face para tomar um tapa do outro lado, que se alguém toma a túnica, a gente dá realmente a outra, e tem todo um entendimento dentro do que o Jesus propunha e do que Kardec nos traz aqui nos esclarecimentos. Então, eu acho que vale a pena para vocês que vão continuar a posteriori mantendo essa conexão com o tema, investigar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Porque lá dentro, no versículo 8, ou seja, dessa parte, se alguém vos bate na face direita, Kardec vai dizer assim, eu vou ler uma parte que eu grifei, né? Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Quando eu leio essa passagem, eu já lembro de uma palestra que eu fiz sobre melindre, no Cristanato Paulo de Tarso. Por que nos melindramos? Que também foi parte do Evangelho. E está lá dentro do orgulho e da humildade, que é um dos motivos que faz com que nós nos melindremos, ou nos melindremos, né? Acho que o tema é esse. E eu lembro que no Instituto Manuel Flamengo de Miranda, essa casa que me acolheu lá em Itapuã, quando eu tive o prazer de fazer uma palestra pública presencial, que aqui também eu estou presencial, só que eu estou virtualmente. Há um equívoco nisso. Essa palestra aqui minha é presencial, só que é uma presencial virtual. E aí, quando eu faço presencial, fisicamente presente, lá no espaço físico da casa, eu já falei sobre isso. E está no meu canal uma palestra no Instituto Manuel Filomeno de Miranda sobre melindre. E foi uma palestra muito visualizada no meu canal do YouTube. E foi lá que eu tive essa inspiração de falar sobre esse tema. E voltei a falar lá no Cristanato Paulo de Tarso. E também teve muita repercussão, fiquei muito inspirado. Talvez porque eu tenha trabalhado isso na minha vida, né, para não me melindrar tão facilmente, não me tornar tão susceptível, tão melindroso com as coisas, que isso é base do orgulho, né, que nos faz sermos assim tão melindrosos. Então ele vai dizer, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Isso é lá no Velho Testamento. Com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus traz a lei do amor, que vem justamente mostrar um outro movimento do que deveria ser a proposta de quando alguém nos bate na face direita, o que é que ele está recomendando. Não é dar a face e outra e tomar o tapa, não é isso. Olha o que ele vai explicar. Então, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. Olha que disruptivo é o Cristo. Retribuir o mal com o bem. Como é que nossa cabeça egoística, individualista, personalista, orgulhosa, pode pensar nisso, retribuir o mal que alguém nos faz com o bem ao outro? Mas esse é o caminho e é o segredo para fazer com que o outro fique vulnerável. Muitas pessoas temem ser assim porque pensam que o outro vai montar, né? Se você retribui o mal que fizeram com o bem, ele é idiota, a gente pode pongar nele. E é o comum, né? O senso comum é isso. A criança generosa na infância, que não revida, não porque ela é frouxa, mas é porque ela não gosta de violência. Gandhi, quando perguntaram a ele, né, se ele teria que ter que ser magoado com alguém, ele falou assim, olha, eu não tenho que perdoar ninguém porque eu nunca me magoei com o que fizeram comigo, né? Que é o ideal que nós deveríamos viver. Nunca tem que nos magoar com ninguém para não ter que gastar energia tendo que perdoar. A gente só tem que perdoar porque a gente se melindra, porque a gente é suscetível, porque a gente se sente, invadido, a gente se sente violentado, e por isso a gente tem que trabalhar essa condição egóica de ter que ir aí às vias do perdão, porque em um momento você se sentiu magoado ou ofendido por alguma ofensa, né? Então ele vai dizer, Kardec continua, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Aí vem, para aí. Pode interpretar isso, a pessoa tomou um tapa, e aí tem que tomar do outro lado. Eu vi agora essa semana um pastor aí, o tal de um pastor que me desencarnou, com todo respeito, né, que ele fez uma carta lá atrás, ele morreu, desencarnou com 48 anos, e disse que não enterrasse ele até o terceiro dia, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, meu Deus. E aí pegou,
no dia 22 ele teve Covid, fez traqueostomia, passou pelas todas as etapas da intubação e desencanou na sexta-feira. Ficou preso e tinha uma carta aí registrada que ele ressuscitaria às 11h30 do terceiro dia. Minha amiga, isso deu um bafafá. E foi gente lá e na frente da funerária esperando que o pastor realmente ressuscitasse no terceiro dia. Eu vejo a puerilidade, a ingenuidade de alguns irmãos nossos que levam ao pé da letra, né, o que está na Bíblia, que Leonardo Boff vai dizer os Bíblia, Leonardo Boff é um teólogo, né, que é um cara intelectual, filósofo, que são aquelas pessoas, às vezes, com raras exceções, estão com a Bíblia debaixo do braço, mas são incapazes de interpretar, não conseguem. E às vezes ficam de joguete na mão de outros que lideram determinados grupamentos religiosos e fazem manipulação dessas consciências. Isso existe em qualquer lugar, em qualquer denominação religiosa. Mas a gente percebe muito isso nos nossos irmãos que vivenciam isso aí, é tipo uma fé que é fundamentalista também, que é um fanatismo. Por isso que o Espiritismo está aqui no Evangelho, que fé inabalável, que a gente acredita, é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Está no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Então a gente entende que a fé tem que ser uma fé raciocinada. Não pode ser uma fé cega. E eu acompanhei ontem a matéria, né, de um jornalista da igreja lá específica, que ficou lá 1h30 fazendo uma live. E eu fiquei olhando, meu Deus, eu digo, se não fosse trágico isso aqui, seria cômico. Não quero aqui rir do desencarne do pastor, mas ele escreveu isso numa determinada fase, lá em 2008, salvo engano. A mulher pediu à justiça que não permitisse que enterrasse o corpo. Eu vi a reportagem na íntegra. Eu não vi só os flashes, né? Eu fui ver e fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? As pessoas realmente acreditam nisso e vão para lá. Várias denominações religiosas, eu não vou citar, porque é uma palestra pública, mas estavam reunidas, tinham grupamentos do catolicismo, das religiões neopentecostais, da religião protestante geral. Vários irmãos, foi um ato bom porque se reuniram. Mesmo as divergências que possam haver entre eles, foram no único propósito da fé, ou talvez de querer ver se aquele fenômeno iria acontecer, se o cara ia ressuscitar, tendo o corpo morrido, e aí foi uma coisa inusitada, e tiveram que pedir autorização para tapar o buraco da traqueostomia, porque sangrava, e aí a viúva liberou, porque estava saindo, não podia fazer nada, não podia botar formol, não podia colocar flores, nada. O corpo, como partiu do hospital, ficaria lá na funerária até o terceiro dia, às 11h30, a justiça aceitou, porque a carta estava lá, a pessoa entrou com um advogado, e de repente, mas falou a justiça, quando der meia-noite, a gente vai esperar até 11h30, 23h30, mas meia-noite vai ter que enterrar. Minha amiga, vai na internet e veja, que confusão, eu tive que rir, era hilário, o cara lá narrando, esperando mesmo, aí teve um momento que disse assim, nossa, aí teve um rebuliço, né, talvez alguém assim, nossa, ressuscitou, disse que abriu o olho, alguém lá dentro da funerária, meu Deus do céu, ô meu pai, me ajude. Eu não queria ir, mas não tem como. Aí eu fiquei imaginando a cena, o cara da funerária sabendo que aquilo ali não ia acontecer. Aí falou assim, olha, abriu o olho aqui, aí espalhou a fala, a pessoa que estava lá, uma multidão, saiu espalhando, aí ele abriu, levantou, aí o repórter fazia assim, tá vindo aí de paletó. Oh, meu Deus, me ajude. Eu lembrei do Alto da Compadecida, só faltava tocar uma flauta e o morto levantar. Pelo amor de Deus, rapaz. É muito... em pleno século XXI, com todo respeito aos nossos irmãos que têm essa fé, do ipsis liter do que está escrito, não consegue ver além do que está escrito, do momento histórico que Moisés escreveu, do momento histórico que os evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João escreveram. E hoje a gente está no século XXI, até o Espiritismo, que foi em 1857, a gente está atualizando a linguagem do Espiritismo para o século XXI, porque Kardec era um homem do século XIX. A gente está no pleno século XXI. Então, a gente não é infalível, os seres humanos, até os espíritos que fizeram a codificação, eles eram egressos da Igreja Católica, eles não são espíritos puros. Puro era Jesus, só ele foi puro. Na codificação existiam espíritos que não são puros. Emmanuel participou, Joana de Anjos participou, eles não são puros. Joana de Anjos foi Joana Angélica, Joana de Cusa, Joana Inês de la Cruz, enfim, ela é um espírito de escol, que é um espírito elevado, mas não é um espírito puro. Puro é Jesus. Ela não é pura. Ou seja, então, mesmo esses espíritos são passíveis de algum equívoco, mesmo sob a gerência do Divino Mestre. Então, Kardec dizia, se em algum momento o espiritismo for de encontro a algum ponto que a ciência falar, abandone aquele ponto, siga a ciência. Até hoje a ciência não consegue. Ela tenta fazer alguns contrapontos na linguagem, às vezes, da época. Eu estou lendo O Problema do Ser do da Dor, Leon Denis falando sobre a questão da homossexualidade, no nível da troca de sexo. Aí tem uma ressalva da nota de rodapé aqui no livro, né, que não leu,
eu recomendo, um livro muito grosso, e aí tem a nota de rodapé, e isso é a posição do autor, ou seja, de Leon Denis. Até a própria FEB faz uma nota de rodapé, que é a visão do autor da época, Leon Denis, em 1919, 1905. Naquela época ele escreveu. Tinha todas as impressões da cultura. Então a gente traz isso para mostrar como a gente não pode interpretar o pé da letra, se alguém vos bater a face direita, apresentarem também a outra. Não é por aí. Retribuir o mal com o bem é uma forma metafórica que a gente vai tentar entender do que Jesus quer dizer. Fazer o bem, porque se você não alinha com o mal, você não se contamina, você simplesmente vai ser alguém que não vai contribuir com mais mal no mundo. Se alguém arranca seu olho e você arranca o olho do outro, vocês estão quites, dois fazendo mal ao outro. Vai ter que ter um reparo de um terceiro. Então não anula. O bem que você faz apaga a multidão de pecados, de erros do alvo. Então é nesse sentido, o bem é pagar com o bem o mal que vos fazem. A gente pode ter exemplos do cotidiano disso. Alguém que faz uma maledicência com você, você não vai tirar pergunta se você realmente está no espaço de consciência de que aquilo é um mal que estão lhe fazendo e você sente-se com a consciência em paz e tranquila, você não precisa sair se justificando, fazendo um retratamento. Olha, você fez isso de mim, se tem alguma coisa você tem de culpa no cartório. E aqui na Terra, quem não tiver os equívocos, que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos, em maior ou menor grau. Então, não dar guarida ao mal significa não retroalimentar e nem recrudescer, nem fazer com que o caldo aumente. Então, você não repõe, você não vai dar guarida ao mal. Você não precisa aceitar o mal e ficar recebendo porrada o tempo todo, não. Você tem que, aí ele vai falar aqui, para justamente deixar claro. O que ele vai dizer? Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater na face, apresentar-lhe a outra. Ao orgulhoso, olha o que ele vai dizer. Este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. É toda uma lei de causa e efeito. Deve-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Claro que não. Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Não é essa a proposta, deixar o campo aberto para que o mal se instale, porque tem lá no livro dos Espíritos, porque o mal é tão presente, porque o bem é tímido. Ele faz o ar do mal. E nós que temos algum princípio do bem já, que está latente, a gente não mostra, porque deixa que o mal tome conta. Então não é isso que Jesus estava querendo dizer. Deixar que o mal se aproprie de tudo. Se eles não pusesse um freio às agressões que o mal faz, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Ou seja, se não se fizer uma oposição ao mal, então não é isso que Jesus está dizendo, pagar o mal com o bem, não é você ficar deixando o mal se estabelecer, não. Você tem que ter um tipo de, como ele diz aqui, né? Se você não puser um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O que é que ele quer dizer não resistais ao mal? É muito mais profundo. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Claro que não. Eu vou estender meu pescoço ao assassino? Não, meu irmão, vai, eu estou aqui, eu sou imortal. Pode bater, pode matar, pode bater o facão aí que eu estou aqui disposto a morrer pela causa. Alguns fazem isso, como os cristãos no cristianismo nascente, lá no Coliseu de Roma, lá quando os primeiros cristãos iam em holocausto, pela fé inquebrantável no Cristo, foi um momento da história. E que Lívia foi devorada, trocou a sua roupa, mulher de Públio Lentulus, né, que era Emmanuel, ela entregou sua túnica a Ana e entrou no Coliseu e salvou a sua empregada, mas a sua serva era um espírito de muita envergadura, de alto estirpe moral, e já estava ali convicta da imortalidade. Então, como teria que ir de qualquer jeito, ela não foi assim, porque ela não tinha jeito. Os romanos pegaram lá no Coliseu, botou, ela tinha que ir. Se ela resistisse ao mal ali, ela ia ficar, talvez sendo decapitada antes. Então, ela foi no holocausto, para dentro do Coliseu, e ali foi devorado pelos leões, dilacerada, e Jesus a recebeu de braços abertos no além. Então tem espíritos que têm esse nível de capacidade, né, que na hora nem sente a mordida do leão, porque é como se o espírito já se desacoplasse antes. É como se houvesse um desdobramento. Isso aqui a gente não vai entrar no mérito. Mas para finalizar, eu continuar falando pela minha própria ideia, é bom que eu leia o que está aqui para vocês verem que não é criação minha. Está no Evangelho explicando. Então,
O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Pronto, aqui é o ponto. O que Jesus condenava é a vingança, porque tem gente que fica arquitetando, ou seja, olha, ele vai vir, ele vai me pagar caro. Ou seja, não fala nada publicamente, mas às vezes por trás fica elaborando um movimento de vingança para o mal que recebeu ser devolvido, como se fosse na época os duelos, né? Que depois, na sequência, vai vir justamente o capítulo A Vingança e o Duelo. O ódio e o duelo. É o que segue nas instruções dos espíritos, que na época ainda existia o duelo, na época de Kardec. Então, aquela época lá ainda existia esse movimento. Hoje o duelo não é tão como antes, que pegam duas armas, os dois andam um de costa para o outro, vira e dá um tiro. Não. Os duelos são velados, ou explícitos em alguns casos, não necessariamente com isso. As lutas fratricidas, as lutas políticas intestinas, em que um quer devorar o outro, é um partido que quer ver o outro no poder para destruir o partido A, para depois o outro pega o partido, o outro B, quer que o outro detone também, ao invés de se unir para um propósito do bem comum. Fica todo mundo querendo ver a derrota do outro. Somos irmãos que queremos o bem-estar da sociedade, então pagar o mal com o bem é isso. Não é vingar-se do outro. Você vai ver, você fez isso comigo, você vai ver o que é bom para tosse. É aí que é pagar o mal com o mal. A proposta é diferente. É você não vai dar o pescoço para cortar, mas não resista ao mal. Não dê guarida. Baixe as barreiras. Fique vulnerável. Vulnerabilidade, repito, não é dar face para tomar um tapa do outro lado, não. Não é dar o pescoço, não. É não precisar alinhar. Jesus, quando recebeu o tapa na cara do centurião covarde, que eu me identifico com o centurião, com o psiquismo, com o padrão vibratório dele, que eu fui centurião romano, eu sei que eu fui, então eu me vejo, quando eu leio há 2000 anos, como aquele cara Sulpício Taquinho, que era um cara perverso. Eu digo, meu Deus, eu lia, não sintonizava com Lívia, o psiquismo de espíritos mais elevados, sintonizava com os primitivos mesmo. Eu digo, meu Deus, eu sou esse cara aí, cara. Ou sou no sentido, no campo da energia de quando eu vivi em Roma, lá eu fui romano. Eu não vibrava no nível de Lívia, eu não achava que eu era Ana, no padrão vibratório dela, eu não achava que eu era Simeão. Quem não leu, leia, há 2000 anos é lindo. Eu não me sentia no padrão daqueles espíritos mais elevados, era mais no padrão de Plínio, e menos do de Agripa, que era melhor do que Plínio. Era mais no de Fúvio Lentulus do que no de Lívia Lentulus. Era mais nessas pessoas do que Calpurnia. Então, os personagens de há 2000 anos ficam na minha cabeça, que eu já li o livro, já ouvi mais de umas 5 vezes o livro. Em audiolivro tem também a narrativa, é lindo. Então, eu percebo que o psiquismo de não resistir ao mal é não querer a vingança. A gente articula nos bastidores vinganças soezes. A gente percebe lá no Há 2000 anos, o exemplo que me vem, é bom trazer sempre os exemplos do que é resistir o mal com o mal. O próprio André de Gioras, que foi um dos judeus que Públio Lentulus, quem não sabe o livro, eu vou dar spoiler, mas eu acredito que vocês vão esquecer, vocês não vão realmente ficar vendo isso até o final, ou melhor, vocês não vão ficar lendo o mesmo livro, vocês não leem muito mesmo, então eu vou dar o spoiler, porque quem já leu já sabe, quem não leu vai ficar com vontade de ler, e na época que for ler, esquece. Então a história é uma trama que fala da história de Emmanuel. É o romance que Emmanuel traz para o Chico Xavier, que fala da história do próprio Emmanuel. Ele era o Públio Lentulus, casado com Lívia Lentulus, pai de Flávia Lentulus. Flavinha tinha uma lepra, uma doença que era de pele, que era hanseníase, e ele não conseguia ter cura, não ter cura. Enfim, ele foi até o Tiberíades, se encontrou com Jesus, Jesus falou que sua filha seria curada, Lívia, que tinha uma fé inquebrantável, sabia que era o Messias, mesmo sendo pagã, da cultura romana, do panteão romano, dos deuses romanos, ela sabia, foi o Messias, sem nem ver. Mas ele não, orgulhoso, disse que não foi o Messias nada, minha filha se recuperou. A história se desdobra, ele tem um filho chamado Marcos, está tudo em minha mente. Um filho chamado Marcos, é uma história linda. E esse Marquinhos, que era um filhinho dele com Lívia, foi capturado porque ele pegou Saul, que era o filho de André de Gioras, um judeu, que na época da comitiva de Emmanuel passando, Emmanuel leia-se Públio Lentulus, como personagem, ele recebeu uma pedrada desse judeu, que a comitiva passava com os centuriões, que no caso eu estaria ali também. Centurião é um tenente-coronel que comandava uma centúria, 100 soldados romanos, era o papel do centurião. Na verdade, era comandado por outros de escola maior, mas o centurião era aquele da chefe, tinha os guardas pretorianos, da guarda do governador de Pôncio Pilatos, e tinha os centuriões, que ficavam ali um pouco abaixo. Então tinha ali aquele cargo. Então naquela história, quem era o centurião na época, o que era mais famoso, era o Sulpício Taquinho, o cara perverso demais. Perverso. Só vocês lendo para ver. E eu fiquei, meu Deus, eu era isso.
Como eu tenho uma história, já eu sabia, pô, eu fazia isso também, então não valia muita coisa. É isso que me faz eu hoje saber que todo castigo, quem te diz assim, todo castigo, no popular, né? Fala assim, eu vou falar, acho que não é problema. Todo castigo para corno é pouco. Eu via isso para meu pai falando. Tá vendo, seu corno? Todo castigo para corno é pouco. Então, tudo que eu passe hoje é pouco diante de toda as, os delitos que eu pratiquei. Por isso que eu tenho uma resiliência de aceitar a dor, aceitar as coisas que me acontecem. Eu não fico no lugar de vítima, de melindre, de mimimi, porque ai meu Deus, eu faço palestra, meu, que nada. Tudo que eu faço é pouco diante dos débitos que eu tenho, de acordo com a minha consciência, dessa trajetória em vários personagens. Então, tudo que eu oferte, que eu entrego, é pouco. É muito pouco do que a gente faz, muito pouco, diante do que a gente precisa ainda se conectar com a proposta do divino. Então, nessa história, o que foi a vingança? Pagar o mal com o mal. Olha o que acontece. Aqui é um exemplo que pode até ser a palestra com esse exemplo, vai ficar muito mais rica. Não resistais ao mal. O que significa? O André de Giora, portanto, pai de Saul, que jogou a pedra, Emmanuel, que era Públio Lentulus, pegou Saul e capturou e prendeu o judeu, foi pedir a ele piedosamente, seu Públio, por favor, libere meu filho, ele não é um jovem, é a coisa da juventude, ele fez isso, mas por favor, eu prometo castigá-lo, libere meu filho. E aí Emmanuel, arrogante, prepotente, que é Emmanuel, arrogante, prepotente, está encarnado agora aí, está com 21 anos de idade aí, suspeitas que é um jovem que está fazendo palestra que tem 21 anos aí, mas não vou falar sobre isso agora. Enfim, Emmanuel foi lá e disse, não, vai ficar preso, vai ficar preso. E aí, o André de Gioras, com ódio, Emmanuel não perdoou o menino, o jovem, prendeu, tornou escravo romano, e André de Gioras se colocou como uma vingança. Foi lá e disse, você vai ver, Romano covarde, você vai me pagar. A história narrada pelos os atores da LBV, fantástico. Vai lá no YouTube que tem lá, há 2.000 anos, capítulo 1. Cada capítulo tem 23 minutos, mais ou menos. A série toda são uns 40 capítulos. Eu já ouvi umas 5 vezes. Salvo engano, eu já ouvi isso umas 5 vezes. Há 2.000 anos. 50 anos depois, já ouvi umas 2 vezes. Quero até escutar novamente. E aí foi o que aconteceu para tentar diminuir a história. Ele pegou, capturou o filho de Emmanuel, que é Marquinhos, pequenininho, bebê, fez uma treta, pegou, capturou o menino de noite, levou embrulhado, criou como judeu. O público ficou doido, mas Lívia perdeu o filho, não sabia onde encontrar, varreu tudo, foi em casa, fez tudo para poder vasculhar. O menino cresceu como um judeu, mas era romano, os traços romanos. E aí o final da história, que aí eu vou contar, que é o spoiler, se dá como o próprio filho, que é Marcos, filho de Emmanuel, ele cresce com André de Gioras como sendo seu pai, André de Gioras judeu, criou ele como filho, e aí no final ele manda o próprio filho, que é Marcos, furar os olhos de Públio Lentulus, que é Emmanuel. E aí tem uma lei de talião, porque Emmanuel, nessa encarnação, não tinha furado o olho de ninguém, mas na encarnação das anteriores, ele foi Públio Lentulus Sura, o próprio bisavô dele mesmo. Ele furava os olhos dos desafetos políticos. Ele volta e passa pela mesma coisa que fazia, que infringia aos outros. Só que é o seu filho que fura os seus olhos, sem saber que está furando os olhos do próprio pai. Rapaz, os romances de Emmanuel são incríveis. Então aí está o caso claro da vingança. André de Gioras, Emmanuel não perdoou André de Gioras, o filho Saul. André de Gioras ficou com um lago e ressentimento e rancor, foi para a vingança e fez uma vingança cruel, que é fazer o filho cegar o próprio pai. Então, meus amigos, percebam que não vale a pena. Isso gerou uma grande comoção. Aí depois Emmanuel morre com a erupção do Vesúvio, ele é arrebatado com Ana, morre com as larvas do vulcão Vesúvio, reencarna, e aí o próximo romance é 50 anos depois, que ele vem como Nestório. E como Nestório, escravo, ele vem humilde para trabalhar a prepotência e arrogância que ele era como senador. E aí ele vai fazer as trajetórias dele com Cristo. Aí ele já começa a casar-se com Cristo. E virou um grande servidor do Cristo, né? Depois ele volta como Padre Manuel da Nóbrega. Ele tem também um papel lá em Padre Damiano, se eu não me engano, em Ave Cristo, ou é em Renúncia, eu não lembro agora. Ele faz uma trajetória de um espírito que se conectou com Cristo. Então é possível que todos nós também façamos esse caminho de conexão com o bem, com a proposta do amor. Então ele depois ficou resiliente, ele não quis castigar ninguém, foi humilde, terminou seus dias de vida como Emmanuel, humilde. Como na história, veio mais humilde. Então qual é o contrário do orgulho? É a humildade. Foi o que ele fez.
Por isso que não resistais ao mal, e termina aqui Kardec dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. O que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. Era o que Chico falava. Ah, meus filhos, eu prefiro ser a vítima do que ser o algoz de alguém. Ou seja, quando ele foi criticado, que saiu no Cruzeiro, bateu fotos daqueles 2 jornalistas que fizeram uma pegadinha com ele, então ele falava, é melhor que eu seja a vítima sendo enganado do que ser o enganador, do que ser o algoz de alguém. Então é melhor que nós sejamos as vítimas. Vítimas aqui não é ficar na vitimização. Isso é outra história. Que isso a gente tem que abolir da sociedade. Muitas pessoas que estão depressivas são vítimas, que se sentem vítimas de Deus, vítimas da sociedade, vítima do pai, vítima da mãe, vítima da vida. E nesse lugar de vítima, o que está por trás é o orgulho, é a prepotência, é a arrogância, porque o contrário é a humildade, é a resiliência, é a tolerância, é a resignação cristã diante das vicissitudes do caminho, que a gente não faz esse caminho, a gente fica no lugar de que, logo eu fui preterido, ela me traiu, eu fui tão amoroso com ela, como ela pode me trair? O olhar restrito a essa encarnação pode até denotar que você não merecia uma traição. Um marido devotado, que se entregou à esposa de forma amorosa, fraterna, fiel, que foi uma pessoa que viveu com deferência a sua relação, aí de repente essa esposa trai. Aí, para a história dessa encarnação, pode parecer realmente com humilhação, como é que ele pode... Mas não sabe o que está por trás. O que esse cara aprontou com essa mulher. Não estou dizendo que justifique. O que eu quero dizer, o olhar que a gente tem que ver com o mal, é não dar guarida ao espaço egóico de se sentir preterido, de se sentir vilipendiado, de se sentir maltratado. Ô, Daisy, amor, Daisy, você traz uma água para mim? Licença, viu, gente, porque eu estou falando e estou com a boca muito seca. Por favor, obrigado. Então, em casa tem essas coisas. Se fosse no centro espírita, eu pediria, por favor, Gabriela, me traga uma água em nome de Jesus, que eu estou aqui com a garganta já. Eu acabei de nadar agora, voltei a treinar, né? A natação faz a gente desidratar muito, mesmo debaixo d'água, a gente transpira muito. Estou aqui suando, feito cuscuz. O treino me fez eu aquecer muito, estou morrendo de sede. Então, essa ideia, como é bom fazer palestra, né? Agora que eu vejo como é bom, porque você faz o entendimento ou tem mais clareza sobre a temática. Eu falando para vocês aqui, tá vindo tanta clareza sobre isso, não resistais ao mal. Então, o exemplo da infidelidade é muito legal, porque você vê aí o feminicídio, essas pessoas que matam as esposas, às vezes ficam se sentindo no orgulho ferido, aí duela, é a vingança, ela vai morrer porque ela me traiu, tirou minha honra, como pode? Só que num olhar perfunctório, num olhar superficial, obrigado, num olhar superficial, licença, gente. No olhar superficial, pode parecer que ele realmente não merecia. Mas, às vezes, a pessoa está lá guardando, talvez, uma conexão com a entidade que foi Você vai ver nas tramas dos livros espíritas, vocês vão ver, são várias verdadeiras sagas de cinema e de novela. Você vai ver vários, os dramas de Bretanha, os livros de André Luiz, Sexo, se vocês lerem o livro Sexo e Destino, Ave Maria, de André Luiz, meu Deus do céu, é uma treta, esse também eu li e ouvi áudio. Tem audiolivro, só que o áudio, gente, não é o áudio narrando a história assim, não, ó, não é fazendo assim, não. Dizendo que apresentemos a outra face, não é lendo, não. Não é aquela fala para os deficientes visuais, não. É uma interpretação de atores que fazem as interpretações dos filmes americanos, os que fazem a locução, que fazem a interpretação, são verdadeiras novelas. Vocês ficam assim, ó, você não quer perder um capítulo. É tipo série de Netflix, se você quer passar para o próximo, essas tramas, só que isso edifica. Essas séries, a maioria delas não traz muito conteúdo agregado. Algumas trazem, né, com raras exceções, esses livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, os livros de Ivone Pereira, Ave Maria, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, os livros de Joana de Ângeles, e são verdadeiras tretas espirituais que aí sim vale a pena, porque ao final vai ter sempre um ganho moral. Vocês não terminam o livro com algo negativo, vocês são impulsionados por mais, sempre. São uma promoção para você vai ver que o mal nunca compensa. Vai ser sempre quem vai para a humildade, para o bem, é que sai vitorioso, no sentido da história, no momento, mas durante a saga da história evolutiva. Então, como eu estava citando, já vai
Já tem quanto tempo? Ainda temos tempo. Como eu estava citando, essa pessoa, portanto, digamos, é atraído, digamos, eu e Deise, vou falar de mim e minha esposa. Estou ali com minha esposa, ela chega e me trai. Eu, meu Deus, como é que ela fez isso comigo, meu Deus do céu? Aí tomo ódio dela, por quê? Por quê? O orgulho ferido, melindre. Você não devia fazer isso comigo, vou matar você e o cara. Tem homens que fazem isso. Eu não faria, sei que não faria, eu vazaria. Não dá para mim, tá pesado. Mas o entendimento que tem que ter não é um coitado. Você foi traído, ok, aí vai ficar depressivo. Por que eu? Aí vai ficar, olha o mimimi como é. Eu fiquei a vida inteira entregue a ela. Ó oh, pai, por quê? Mas não sabe que eu posso ter tido no passado uma transgressão violenta, destruir a vida dela, a vida da família dela. Ela estava com casada, com filho, com tudo constituído. Eu entrei no meio, fiz uma confusão, matei o marido, depois abusei a filha dela. Tô dando uma treta aqui bem maquiavélica, destruí tudo, depois matei ela, e aí fiquei com a empregada na casa. Olha que treta que me veio. Olha para isso. Ela morre com ódio de mim retado, vai pro além, resolve me dar uma chance, porque me amava, porque às vezes, quando você vê nas mediúnicas, os ódios que nós vemos hoje, que é o amor, que no fundo, existiu um dia, e aí foi melindrado, se sentiu vitimizado, se sentiu vilipendiado, aí virou um ódio. Muitos obsessores obsediam, muitas pessoas que amaram, que não aceita serem preteridos. Eu vejo vários casos, quando eu fui doutrinador em mediúnicas, e às vezes também aparece, né, nas regressões de memória, que as pessoas fazem, pessoas que têm um passado de delitos, e aí essas entidades ficam acopladas no campo e vêm como perseguidores porque foram preteridas lá, foi traído. Eu amei você, você me largou no altar por ele. É as tretas de novela que não deixa a desejar nada. E aí ela volta, ela vem comigo, reencarna e diz assim, tudo bem, eu vou lhe aceitar, lá no plano espiritual. Eu digo, me aceite, por favor, eu vou me reconciliar com você, eu prometo que eu vou ser um marido generoso, bondoso, fiel, sincero, honesto. Fizemos um pacto lá no além. Eu mergulho primeiro, que eu sou mais velho que ela vem depois, eu me encontro com ela. E aí, só que durante a vivência comigo e ela começa a sentir o asco, as lembranças, ou então os espíritos aqueles que foram mortos, que foram traídos, que ficaram no além, perceberam o campo psíquico dela que abriu, sintonizou, ela já com a predisposição, com raiva de mim, sintonizou e traiu com outro homem, digamos. Aí eu vou e me acho preterido, só que eu estou esquecendo a história pregressa. Eu sou um filme que estou agora na fotografia, apenas um capítulo da minha grande história. Então, não é que eu tenho que aceitar, mas eu não preciso me vingar. Eu não preciso pagar o mal com o mal. Eu posso conversar e dizer, olha, não dá para mim, você realmente ficou desse jeito, eu não sustento isso, siga seu caminho. A vingança seria ardilosamente armar uma treta, como muitos casos a gente vê na televisão, matar os casais, matar os dois, e aí compromete-se com a lei. Aí você cria um novo samsara, né? A gente fala novo sanskara, fala karma no movimento espírita, mas o termo seria o certo, seriam sanskaras, né? Na visão da filosofia indiana. Mas vamos falar o karma, que é o que vocês entendem. Cria um karma, que é um movimento de ajuste com a lei. Karma não é uma coisa de inexorável, viu, gente? É algo que se ajusta. Aí você volta, não necessariamente tem que ser traído, você podia diluir com amor. Só que o outro resolveu ir para a fidelidade, repetir o padrão do que ele não fez no passado, ela não fez, resolveu fazer nessa. Aí eu, se for continuar repetindo o mal com o mal, eu aí traio também. Aí fica um traindo o outro, então um mata o outro. E aí gera o quê? Um movimento de retorno para uma reconciliação. Aí, às vezes, várias encarnações, um odiando o outro, pagando mal com o mal, chega um momento que vem como gêmeos chifópagos, que vocês não sabem, vem grudado no outro. Peito com peito, que não pode separar, que é tão ódio, tanta briga, que fica coladinho para ver se ama ali, ó. Os dois juntinhos. Ou às vezes vem como gêmeos, ou às vezes vem como funções outras, nos papéis diversos que as famílias se configuram. E essa é a lei de amor, é a lei de justiça, de amor e caridade. Não é a lei do italiano, a que Moisés, na época, falava, olho por olho, dente por dente. E para ir finalizando, Kardec continua e diz, dizendo que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar a vida de alguém. É isso que é a lei, que é maravilhoso isso. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que eles sejam desferidos nos interesses no amor próprio. Daí vem
o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais os elevades pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. É essa passagem que está no Evangelho de Mateus. E é isso que eu tentei trazer na leitura da passagem, trazendo clareza com exemplos do cotidiano, para mostrar a vocês que não vale a pena resistir. O tema é: não resistais ao mal. Não resistas ao mal. Numa visão da psicologia profunda, da psicologia transpessoal, da psicologia integrativa, das psicologias modernas, é aqueles movimentos que não criam resistência, porque quando você cria resistência, você cria conexão. Pessoas que se odeiam, elas se mantam psicicamente. Eu estou lendo Leon Denis isso. O ódio aproxima, o amor também aproxima. Quando você odeia alguém, uma força atratora faz com que você se encontre em algum momento, porque os psiquismos odiantes, eles se conectam com a mesma faixa de vibração. Então, resistir ao mal significa que você está dando guarida ao mal em você. Você está alimentando, nutrindo vínculos com aquele que fez o delito. Aí, portanto, pode evoluir para uma mágoa, pode evoluir para um rancor, pode evoluir para um assassinato, pode evoluir para uma vingança. Esse ódio nutrido, essa mágoa que vai sendo nutrida, esse movimento de resistência ao mal, faz com que vocês nutram o mal dentro de vocês. E aí o que é mal e o que é bem? Ou o que é bom e o que é mal? Né? A gente tem isso aí como relativizações, porque para Deus, que criou a lei, ele pode olhar isso como um bem, porque é o crescimento que favorece o impulsionamento. Às vezes a morte de alguém é um bem. Para mim é um mal. Pô, aquele cara foi atropelado, que mal. Não, às vezes é um bem. Tirou ele de problemas maiores à frente. E aí muitos médios se comprometem, e tem histórias no movimento espírita, de que às vezes são levados antes do tempo para que não se comprometam mais com a lei. Ou seja, vem com um propósito de servir, de fazer o bem, mas resiste. E termina se vinculando ao mal. E se corrompe. E aí não percebe que está se perdendo na existência. É claro que poucos de nós somos espíritos completistas. A maioria de nós voltamos com um ou outro débito. Há de nós outros que chegamos aqui com 5 débitos, entre aspas, né? Reparos, ajustes a serem feitos, a linguagem pode ser outra, porque essa linguagem de débito requer uma coisa muito de punição, de pagar dívida. Eu não sou muito a favor desse discurso. A gente tem predisposições, a gente tem inabilidades, a gente tem habilidades, a gente tem potências, virtudes, que podem ser algumas que são inabilidades que você vai procurar integrar, olhar para elas com carinho, dizer, poxa, por que eu ainda me mantenho assim? E para encerrar, tem uma mensagem aqui no livro, que é Vinha de Luz, do próprio Emmanuel, que tem aqui resistência ao mal. Está nesse compêndio, né, que é o Evangelho segundo Mateus, que a FEB publicou um trabalho belíssimo. Tudo aquilo que foi citado por Emmanuel e que fala do Evangelho de Mateus, eles separam e colocam aqui. Então eu pesquisei e achei aqui muito interessante. Resistência ao mal. Vamos encerrar com essa mensagem? Acho que já é um tempo suficiente, né? Já temos aí 45 minutos. E aí eu abro para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, ainda tem tempo de interação. Vamos lá. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Não é isso. Não é dar o pescoço para ser cortado. Não é isso. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. É essa a proposta, não resistais ao mal. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. É essa a proposta. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. É a vingança, calculando de forma ardilosa de como fazer o outro pagar o débito que nos causou. A gente faz isso ainda, eu também faço. Em um outro nível, a gente faz. A gente fica ali vibrando com algum colega que fez alguma coisa conosco em algum esporte, em algum lugar. Eu queria que ele desse agora
para ele ver o que é bom para tosse, para ele ver o que é o ombro dele sair do lugar, ou seja, no vôlei que eu estou jogando, às vezes eu rodo meu braço sente uma dor. Eu não cheguei a esse desejo com ninguém, não, mas eu estou dando aqui umas imagens, né? Que me vem uma vingança. Por exemplo, a gente está nadando, deixa eu ver se já me veio já. Eu nadando assim, é como se eu fosse o déspota, o autoritário, o dono da piscina daquele momento. Aí vem alguém que entra, um bêbado, que está nadando do lado, ou que não está se percebendo, e aí mexe com o meu ego. Eu estou nadando aqui, a raia está limitando, que ele não pode passar, ele passa para dentro, eu estou dando braçada, daqui a pouco bato nele. Aí eu digo, meu Deus, ou então eu não bato. Eu vou nadando e ele me atrapalha no meu treino, eu tenho que parar. Eu digo, pô, meu brother, você está aqui passando na frente, você não está vendo uma raia? Não, eu falo assim, aí sai, nunca aconteceu não, mas eu estou simulando que pode acontecer. E aí quando eu volto, digamos que eu quero me vingar, vejo ele fez isso comigo, vou dar uma porradinha nele assim, vou dar um cascudo. Não tem o perverso do centurião que ia lá e degolava. Olha como eu melhorei. Olha que lindo eu sou, que fofinho. Antes eu pegava e degolava, como lá em Roma Antiga. Hoje não. Eu posso fazer de forma ardilosa, de forma astuta. Eu vou nadando, 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 aí dou um toco nele, assim, dou um cascudo, passo a mão assim, se ele botar de novo, digamos que ele seja um perturbado, entrou de novo. Falei a primeira vez. Aí digamos que ele entrou de novo, eu vou nadando de lá com óculos, dou uma olhada, aí eu vou chegar agora, fingir que eu não tô vendo, vou dar uma porrada nele. Aí, puf, bato o braço assim. Eu estou dizendo a verdade, eu não fiz não, mas já pensei em fazer com alguns que fazem isso na raia, de dar uma abraçadazinha assim, dizer assim, oh, foi bom, meu irmão, deu uma porrada aqui em sua cara, mas foi sem querer. Então isso é pagar o mal com o mal. Em um nível, tá aqui uma rivalização egóica, tá aqui uma picuinha de não querer sair perdendo. Quem é ele para entrar na minha raia? É o orgulho, a prepotência, é o arrogante do passado que está em mim. Se eu alimento ele, ele vem à tona. Aí eu podia sair na mão, brigar, afogar o cara, aquela coisa bruta que não está em mim. Graças a Deus nessa vida eu não tenho isso. Eu sou frouxo. Eu sou muito frouxo. Eu sou frouxo. E aí quando eu percebo essas coisinhas assim, eu percebo assim que tá, Flávio, aí que tá. As nuances é o autoconhecimento, né? Que a gente fica olhando o tempo todo para dentro. O autodescobrimento nos faz ver isso. Olha aí, você tá com essa tendência. Num nível você tá rivalizando. Você tá querendo pagar o mal com o mal. Ele fez isso, fez aquilo, você quer jogar uma forma de rivalizar com a pessoa. Então, em um nível, a gente faz isso muito. Vocês olhem para vocês aí, eu olho para as minhas coisas, né? E tenho coragem de dizer publicamente para vocês, sem receio, eu sou humano, comum, imperfeito, e é reconhecendo essa minha humanidade e o ser humano comum, imperfeito que eu sou, que eu estou me forjando num ser melhor, num ser mais consciente, num ser mais autônomo da minha própria vida. E aí finaliza Emmanuel. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade filha da ignorância com maldade filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. As cruzadas, as lutas fratricidas entre irmãos, que foram estipuladas em nome de Jesus, um matando o outro, essas pessoas aí que ficam se degladiando, né? Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, parece até que eu tinha lido, eu não li, estou lendo agora, viu? Nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E aí, eu termino a minha exposição. Que saibamos perdoar quando se magoa, mas o interessante é nem nos magoarmos, nem nos melindrarmos, nem nos sentirmos susceptíveis ou como se tivesse sido machucados. O melhor é que não estejamos nesse lugar, para nem termos que dispensar uma energia, que é um gasto de energia imenso, perdoar. É horrível. Para você ter que trabalhar o perdão. Porque você tem que passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, para trabalhar esse sentimento que muitas vezes não é verdadeiro,
Porque perdão não significa conivir com o erro, não significa não sentir dor. Perdão é só um sentimento interno onde você diz assim, sim para o que foi, do jeito que foi, ok, não podia ser diferente, é muito difícil a gente realmente perdoar. Então, para a gente não ter nem que ter perdoar os outros, porque seria o ideal, o melhor é nem se magoar. Não se magoe, não. Quando as pessoas fizeram uma coisa com você, é normal, você ouve assim, pô, dói. É um pouco incômodo isso, realmente incomodou. Isso incomoda, mas tentar viver com a pacificação, para viver em paz, né? Isso mesmo. Tentar viver com a paz interna, não sintonizando com o mal fora, para que ele não encontre guarida nos nossos corações. Era isso que eu tinha a dizer. Agora as perguntas. Deixa eu ver aqui. Estou aqui com o notebook. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, viu, Gabi? Eu agradeço aqui a todos. Podem dar curtida aí no canal do próprio Manuel Flamengo Miranda, que eles, o YouTube eles conseguem fazer a divulgação para mais pessoas quando você vai dando like. O like eu entendo hoje porque eu estou com o meu canal, agora eu vejo por que é importante. É só para isso, para poder entregar a mais pessoas. Não é para mim vai descer que todo mundo gostou. É porque quando você comenta, quando você dá o like, ou quando você faz um movimento de compartilhar, o YouTube entende que esse vídeo está tendo alguma repercussão e ele vai entregar mais pessoas e algumas pessoas podem estar precisando ouvir isso. Como as mensagens que eu faço aqui do meu canal, né, de Marta, muita gente me traz, Flávio, eu precisava ouvir isso hoje. Todo dia, Marcel Mariano traz uma mensagem de Marta, da Benfeitora, o Espírito de Escola. E eu estou entregando isso todas as manhãs, assim, quando eu posso, né? Até meio-dia, 1 hora, 2 horas, às vezes sai de noite. A mensagem dela em áudio, eu faço a locução. E ela só não traz sábado. Então vocês podem ouvir. E por isso que eu digo, quando vocês curtem e compartilham, muito mais pessoas chegam. Então aqui, vocês que estão aqui na live, curtam aí. Já tem 14 curtidas e tem 17 assistindo. Pode ser que alguém não curtiu, né? Então, Gabi, pode entrar se quiser, dividir tela comigo e fazer pergunta. Se tiver, né? Eleilza, essa sua autoconsciência é uma grande evolução do seu ser, Flávio. Quem dera que a maioria de nós. É um processo, né, Léo? A gente vai crescendo, amadurecendo e olhando e vendo o quanto comum e perfeito a gente é. Isso não significa que eu não reconheça as minhas virtudes. Isso não significa que eu não reconheça as minhas habilidades que eu já tenho. Ave Maria, eu olho para mim, eu sou muito grato à minha trajetória, aquilo que eu já construí quanto potencial, aquilo que eu tenho já de habilidade que eu consigo entregar à sociedade. Mas aí quando eu olho para o meu passado delituoso de iniquidade e de dor, de poxa, é muito pouco ainda, mas já é algo. É a luz de Fifó que eu sempre digo que eu estou acendendo. E ok para essa luz, e muitas pessoas estão tendo contato com essa luz. E essa luz, portanto, vai trazendo mais luz para aqueles que conseguem conectar com ela. E aí a gente pode criar um novo campo de consciência planetária. Cada vagalumezinho com suas luzezinhas brilhando, eu, Eleilza, Gabriela, todas as pessoas que estão aqui de uma forma ou de outra acendendo suas luzes, o planeta vai apagar as trevas, porque não há como fazer com que as trevas sumam se você não acende luz. Você só ilumina a escuridão acendendo sua luz. É assim que a gente apaga. Se o quarto é escuro e eu acendo a luz, o quarto se ilumina. Então é assim que a gente vai iluminar o planeta. É cada um de vocês fazendo brilhar a vossa luz, não botando debaixo do alqueire, e sim no veladouro, para que todos possam ver e brilhar. Esse é o esforço que eu me coloco hoje, fazendo exposição, nas minhas limitações, nos meus movimentos de fala, que às vezes não tocam as pessoas, porque não falo de um lugar, de uma narrativa, de um lugar de quem vive. Muitas coisas que eu falo eu não vivo. Por isso que não toca na profundidade das almas daqueles que me ouvem, como muitos outros conseguem falar e tocar os corações, porque falam de um lugar da prática, da vivência. Mas eu me superei com isso, porque Peixinho falou que está no livro, Leon Denis também fala que de tanto eu repetir isso, um dia eu vou viver. Então falo, para um dia eu poder viver. Então é pior nem falar, pelo menos eu estou falando do amor, falando da paz, falando do perdão, falando de acender a luz, falando de algo que às vezes não ressoa, não toca o coração. Se Chico estivesse aqui falando, ele tocaria o coração de vocês, porque ele vive, eu não. Eu falo de um lugar de quem está racionalizando, entendendo, tentando botar em prática. Meu Deus, como é que eu faço para ser isso? Não me melindrar? Como é que eu faço para não resistir ao mal? Como é que eu faço para não chegar e não querer rivalizar com A, com B, com C? Então, eu não vivo isso. Mas no falar, eu estou começando a aprender, tá bom? Então é isso. Quer entrar aí para fazer perguntas, alguma coisa? As mensagens de Marta são fabulosas, tem sido uma grande contribuição. Falei, Humberto Gonzalez, que bom que você gostou, Humberto. Cíntia, bem esclarecedora, que bom, Cíntia.
Rita Medrado, gratidão pelos ensinamentos. Ana Gabriela Batista, para viver em paz, Ana. A lei de não resistência é um princípio espiritual por meio do qual podeis harmonizar-vos com todos os obstáculos e oposições. Pronto, Gabriela, entrou. Quer fazer alguma pergunta, Gabriela, para te finalizar com alguma coisa? Ou eu faço a prece? Como é que funciona aí o final? Não tivemos muitas perguntas, não. Só muita gratidão aqui mesmo da turma pelos esclarecimentos, né? Mas ficou bem claro na sua fala aí, quando você fala que você vive aquilo, né? Mesmo na fala, a gente fala primeiro, a gente é o primeiro a ouvir, né? Tudo que a gente Isso. fala. Então, muito rica a palestra. A gente pode já fazer realmente a prece de encerramento. E gratidão, Flávio. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos fazer um silêncio para finalizar. Sou eu você que faz? Pode fazer, por favor. Sou eu quem faço, né? Então, nesse momento, Senhor, em que nos colocamos, nos desnudamos publicamente com as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, não negando aquela potência que já conseguimos alcançar, aquelas verdades que já conseguimos ser congruentes com elas e coerentes. Em muitas coisas hoje eu já consigo ser. Mas olhar para isso significa dizer o quão pequenos somos, o quão necessitado da tua presença em nossas vidas, o quão necessitados somos dos benfeitores que nos esclarecem, as mensagens que nos edificam. Todos os dias, quando recebemos uma mensagem de otimismo, sintonizamos com algo que nos eleva, como eu tenho dito, e nos eleva a estágios de consciências mais ampliados. E é nesses momentos em que, com a balbúrdia do dia a dia, com a correria, do dinamismo da vida, com as notícias falsas, com as notícias que nos levam para o menos, é que a gente pode ter ressonância com psiquismos que já avançaram um pouco mais do que nós outros. E ali, naquele momento, é que uma luz pode se acender e é o seu self, o ser divino, o ser crístico, o ser búdico que habita em cada um, pode se mostrar, pode se revelar. E ali você pode, quem sabe, se acostumar a querer viver assim, viciar-se no bem, querer vivenciar o bem ininterruptamente, para que assim possamos um dia alcançar a bem-aventurança do gozo da sua presença em nossas vidas, no lugar que é o reino dos céus que habita em cada um de nós. Na certeza do teu amparo, Jesus querido, na presença do nosso querido benfeitor, Manuel Flamengo de Miranda, o benfeitor da casa, que nos inspire e nos intui, para que seus amigos e anjos protetores e tutelares façam com que o psiquismo do centro continue trabalhando no bem, servindo a causa, ajudando aqueles que estão na retaguarda a crescerem e perceberem que tem um fanal, que tem um horizonte a ser alcançado e que o passo nesse sentido é a nossa capacidade de enfrentar as vicissitudes do caminho, não resistir ao mal, procurar fazer o bem diante do mal, para que assim a gente consiga um dia gozar dessa tão sonhada paz e harmonia que todos buscamos. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos guie, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muita paz. Pronto. Tchau, gente.